Esta é a geopolítica mundial. O estado do Texas busca ansiosamente a independência dos Estados Unidos. Mas você sabia por quê? E você sabia que o estado do Texas já pertenceu ao México? E que também foi um país independente durante 9 anos, antes de pertencer à União Americana? Sim, exatamente como você está ouvindo. Há versões que afirmam que López Obrador do México e Vladimir Putin da Rússia estariam envolvidos nas ações separatistas no Texas, o que complicaria as coisas no cenário mundial. Há também uma história bastante particular em torno deste estado, também chamado de Estado da Estrela Solitária, que iremos abordar neste relatório. Portanto, fique muito atento ao que vamos apresentar neste relatório para não perder. Contamos o que ninguém está dizendo, por isso convido você a ficar conosco até o final deste relatório para que você possa tirar suas próprias conclusões e não esperar que alguém lhe diga. Se ainda não se inscreveu no nosso canal e gosta deste tipo de reportagens, convido a fazê-lo e ativar o sino de notificação para não perder as nossas próximas publicações. Você também pode continuar nos apoiando e fazendo suas doações para a manutenção do canal através do pequeno ícone de coração no final deste vídeo, e desde já muito obrigado. Nosso agradecimento especial a José Peralta, pelas suas contínuas doações para a manutenção do canal e pelo seu importante apoio ao nosso trabalho de pesquisa. Ao José, enviamos uma calorosa saudação de toda a equipa. Não se esqueça que seu apoio e doações nos ajudam a mantê-lo bem informado. Bem-vindo à análise da geopolítica mundial. Começamos este relatório fazendo a seguinte pergunta: o Texas poderia se tornar independente novamente? Por muitos anos, a identidade texana tem sido parte integrante da história do estado. Uma forte afiliação e orgulho pelo seu território marcaram os texanos desde o século XIX. Ao longo do século XIX, antes da separação do Texas do México em 1848, inúmeros texanos defenderam a liberdade e a autonomia. Eles se sentiam estranhos tanto para os americanos quanto para os mexicanos, pois não tinham certeza se sua cultura poderia ser a mesma dessas duas nacionalidades e, portanto, precisavam ter uma identidade própria e completamente separada. Esta luta pela liberdade foi uma manifestação clara do desejo dos texanos de se governarem e de tomarem as suas próprias decisões através da autodeterminação, para moldarem o seu futuro. E este é um fator que pode ressurgir com o atrito que existe hoje entre o Texas e o governo federal dos Estados Unidos. A divergência entre o governador do Texas, Abbott, e o presidente Biden sobre a imigração levantou preocupações sobre outro dia da independência do Texas depois de 1848, quando se separou do México. A disputa baseia-se na decisão da Abbott de enviar a Guarda Nacional do Texas à fronteira com o México para colocar ali arame farpado como parte dos seus esforços para acabar com a migração ilegal. A abordagem do governador indicaria que esta medida está a ser tomada para resolver a questão da imigração e proteger os cidadãos do Texas. Porém, segundo o governo federal, isso está fora da lei, porque é dever exclusivo do governo federal fazer cumprir as leis de imigração, e os governos estaduais não podem interferir nesse sentido. Além disso, é desumano, segundo a Casa Branca. Consequentemente, agentes fronteiriços subordinados ao governo federal intervieram para derrubar o arame farpado construído pela Guarda Nacional do Texas, argumentando que não tinha os seus méritos e não dissuadia adequadamente a migração. Tal movimento desencadeou um confronto político e jurídico entre o governador Abbott e o presidente Biden. Ao receber a ação do governo federal, o governador Abbott moveu uma ação contra o presidente Biden e o governo federal, exigindo que o arame farpado permanecesse na fronteira e lutando por maior controle estatal sobre a imigração. Contudo, numa medida completamente contrária, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou a posição da Abbott e a autoridade do governo do Texas, que tinha colocado arame farpado na fronteira, considerando-o ilegal, e ordenou a sua remoção. Embora Abbott tenha mostrado sua relutância em relação a esta sentença, na verdade, ele colocou ainda mais arame farpado ao longo da fronteira, como forma de mostrar seu desafio ao governo federal. Então aqui está a questão. O governador Abbott recebeu apoio de outros estados? Pelo menos 25 governadores apoiaram o governador Abbott e o estado do Texas, na sua oposição às leis de imigração de Biden. Mas a demonstração de apoio apenas aprofundou a divisão política e acelerou a polarização nacional em matéria de imigração.
O presidente Biden, preocupado com o desafio do governador Abbott e o impacto que poderia ter na unidade da nação, enviou um aviso ao governador afirmando que tinha 24 horas para remover o arame farpado ou enfrentar as medidas cabíveis. Esta batalha suscita sérias apreensões sobre os princípios do constitucionalismo e da governação democrática, do Estado de Direito e dos direitos civis. Embora possa parecer plausível que surjam opiniões diferentes sobre questões como a migração, é importante que se procure uma solução pacífica sem maior deterioração ou divisão dentro da nação, para o bem da União Americana. Porque esta situação está a ser aproveitada por outras nações do mundo e vamos falar sobre elas. A ideia de o Texas ganhar independência tornou-se objeto de acalorado debate. Em alguns setores, é vista como um resultado potencial das tensões em curso entre o governo federal e o estado do Texas. Contudo, não devemos esquecer que num país democrático, como os Estados Unidos, a independência de um estado não é um processo simples do ponto de vista político e jurídico, mas requer várias etapas e não pode ser considerada repentinamente. Seria absolutamente necessário considerar todos os lados e pontos de vista nesta situação atual. O que está acontecendo com a discussão entre o governador Abbott e o presidente Biden, na qual outros países já estão interferindo? É provável uma segunda independência do Texas, como a de 1848, ou você acha que podem ser encontradas soluções pacíficas e legais para resolver este problema? Vamos ver isso. Acontece que foi publicado um vídeo no TikTok em que se afirma que o presidente do México Andrés Manuel López Obrador apoia a independência do estado do Texas, na sua oposição às leis de imigração de Biden. Mas a demonstração de apoio apenas aprofundou a divisão política e acelerou a polarização nacional em matéria de imigração. O presidente Biden, preocupado com o desafio do governador Abbott e o impacto que poderia ter na unidade da nação, enviou um aviso ao governador afirmando que tinha 24 horas para remover o arame farpado ou enfrentar as medidas cabíveis. Esta batalha suscita sérias apreensões sobre os princípios do constitucionalismo e da governação democrática, do Estado de Direito e dos direitos civis. Embora possa parecer plausível que surjam opiniões diferentes sobre questões como a migração, é importante que se procure uma solução pacífica sem maior deterioração ou divisão dentro da nação, para o bem da União Americana. Porque esta situação está a ser aproveitada por outras nações do mundo e vamos falar sobre elas. A ideia de o Texas ganhar independência tornou-se objeto de acalorado debate. Em alguns setores, é vista como um resultado potencial das tensões em curso entre o governo federal e o estado do Texas. Contudo, não devemos esquecer que num país democrático, como os Estados Unidos, a independência de um estado não é um processo simples do ponto de vista político e jurídico, mas requer várias etapas e não pode ser considerada repentinamente. Seria absolutamente necessário considerar todos os lados e pontos de vista nesta situação atual. O que está acontecendo com a discussão entre o governador Abbott e o presidente Biden, na qual outros países já estão interferindo? É provável uma segunda independência do Texas, como a de 1848, ou você acha que podem ser encontradas soluções pacíficas e legais para resolver este problema? Vamos ver isso. Acontece que foi publicado um vídeo no TikTok em que se afirma que o presidente do México Andrés Manuel López é provável uma segunda independência do Texas, como a de 1848, ou você acha que podem ser encontradas soluções pacíficas e legais para resolver este problema? Vamos ver isso. Acontece que foi publicado um vídeo no TikTok em que se afirma que o presidente do México Andrés Manuel López Obrador apoia a independência do estado do Texas, na sua oposição às leis de imigração de Biden. Mas a demonstração de apoio apenas aprofundou a divisão política e acelerou a polarização nacional em matéria de imigração. O presidente Biden, preocupado com o desafio do governador Abbott e o impacto que poderia ter na unidade da nação, enviou um aviso ao governador afirmando que tinha 24 horas para remover o arame farpado ou enfrentar as medidas cabíveis. Esta batalha suscita sérias apreensões sobre os princípios do constitucionalismo e da governação democrática, do Estado de Direito e dos direitos civis. Embora possa parecer plausível que surjam opiniões diferentes sobre questões como a migração, é importante que se procure uma solução pacífica sem maior deterioração ou divisão dentro da nação, para o bem da União Americana. Porque esta situação está a ser aproveitada por outras nações do mundo e vamos falar sobre elas. A ideia de o Texas ganhar independência tornou-se objeto de acalorado debate. Em alguns setores,
é vista como um resultado potencial das tensões em curso entre o governo federal e o estado do Texas. Contudo, não devemos esquecer que num país democrático, como os Estados Unidos, a independência de um estado não é um processo simples do ponto de vista político e jurídico, mas requer várias etapas e não pode ser considerada repentinamente. Seria absolutamente necessário considerar todos os lados e pontos de vista nesta situação atual. O que está acontecendo com a discussão entre o governador Abbott e o presidente Biden, na qual outros países já estão interferindo? É provável uma segunda independência do Texas, como a de 1848, ou você acha que podem ser encontradas soluções pacíficas e legais para resolver este problema? Vamos ver isso. Acontece que foi publicado um vídeo no TikTok em que se afirma que o presidente do México Andrés Manuel López Obrador apoia a independência do estado do Texas, e no mesmo relato há outro que diz que o presidente russo Vladimir Putin está fazendo o mesmo. Claro que ambos os vídeos se tornaram virais, porque isto é intervir nos assuntos internos de outros países, que no caso do México, é um estado que diz para não se envolver nos assuntos alheios, mas pode-se esperar qualquer coisa de Putin. A suposta aprovação de AMLO ao Texas é falsa e incorreta, na medida em que AMLO apoia o Estado na sua secessão dos Estados Unidos. Ao contrário de alguns vídeos que têm circulado nas redes sociais, o presidente López Obrador não se manifestou sobre a possibilidade de o Texas se separar dos Estados Unidos. Após tentativas fracassadas de realizar um referendo sobre a independência dos Estados Unidos através do Movimento Nacionalista do Texas, TNM, um vídeo está circulando nas redes sociais sugerindo que o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, estendeu o seu apoio a esta iniciativa. No entanto, isso não é verdade, pois é uma informação errônea, disse o governo mexicano. O vídeo do TikTok, com mais de 800 mil visualizações e 36 mil curtidas, dizia que o Texas apelou ao México por ajuda em sua busca pela independência e declarou que o presidente mexicano respondeu afirmativamente, apoiando sua luta pela separação dos estados. As declarações são errôneas porque declarações deste tipo nunca foram relatadas na atual administração, reafirma o comunicado da Cidade do México. Num outro momento, López Obrador revelou em 24 de janeiro que durante a sua última reunião com congressistas do Texas não se levantou a questão das medidas anti-imigração na fronteira do Texas, uma vez que este estado mantém um conflito com o governo de Joe Biden. Não tocamos no assunto porque todos já sabem, por respeito, cada estado é livre e independente. Eles também sabem que não toleramos maus-tratos contra mexicanos ou migrantes, e menos ainda contra nossos próprios compatriotas mexicanos, destacou AMLO. Por outro lado, afirma-se que não há relatos ou informações sobre uma declaração do presidente russo, Vladimir Putin, sobre o estabelecimento de bases militares ao longo da fronteira com o México. Outro vídeo do TikTok da mesma conta, postado em 29 de janeiro, afirmava isso. A Rússia também não pediu ao México bases militares na sua fronteira, de acordo com isto. No entanto, a questão continua. E quanto ao Texas? Embora seja verdade que as declarações feitas no TikTok são falsas, o TNM conseguiu recolher assinaturas suficientes para apresentar formalmente uma petição ao Partido Republicano do Texas e pedir um referendo nas eleições primárias sobre a secessão como uma das opções. O estado do Texas já fez parte do México até declarar independência em 2 de março de 1836 e se autodenominar República do Texas. Nessa ocasião, o Texas obteve o reconhecimento oficial dos Estados Unidos, e tornou-se oficialmente parte desta nação em 1845, após a captura do presidente Antônio Lopes de Santa Anna, que assinou à força o Tratado de Velasco. Apesar de terem sido anexados pelos Estados Unidos, o desejo de autogoverno dos texanos persiste até hoje com o movimento conhecido como Texit, uma referência ao Brexit, o movimento separatista do Reino Unido. Em dezembro de 2023, o TNM entregou 139.456 assinaturas, que, conforme o artigo 172.088 do Código Eleitoral do Texas, solicitava que a questão relativa à soberania do Estado fosse incluída na próxima votação do Partido Republicano em março de 2024. Por outro lado, Matt Rinaldi teria enviado uma carta aberta como presidente do Partido Republicano do Texas, expressando sua rejeição ao processo, afirmando que ele não cumpre o prazo de apresentação previsto na lei.
ou devido a problemas de verificação de assinatura enquanto foi contestado por empresas suficientes. Aqui devo indicar que a relação entre o Texas e o México tem sido tensa há vários meses depois que o governador Greg Abbott introduziu medidas extremas destinadas a impedir que os migrantes cruzassem para os Estados Unidos através do seu território. Entre essas medidas, a instalação de uma farpa na linha de fronteira. A partir dos dados fornecidos pela Alfândega e Proteção de Fronteiras, pode-se concluir que durante os anos fiscais de 2021 a 2023, incluindo outubro a setembro, houve um aumento no número de migrantes detidos ao longo de toda a fronteira sul, que passou de 1.734.686 para 2.475.669, portanto, o aumento gira em torno de 42,72%. Ao mesmo tempo, a Abbott começou a implementar uma série de medidas para enfrentar o fluxo migratório, como o estabelecimento de uma força tática fronteiriça incorporada à Guarda Nacional, para proteger a fronteira, erguendo a cerca de arame farpado ao longo do Rio Grande, como fizemos disse anteriormente, e a sua administração aprovou a Lei SB 4 em dezembro de 2023, que permitiria a detenção e deportação de migrantes sem qualquer tipo de autorização legal. Isso foi relatado pelo Senado Estadual de acordo com seu comunicado oficial. Por outro lado, Abbott fez uma declaração afirmando que o Texas tinha direito à legítima defesa. Mas vamos voltar um pouco neste relatório porque devo esclarecer o seguinte. Embora Putin não tenha apoiado abertamente o Texas ou uma ofensiva anti-imigração contra o México, foi o legislador russo Sergei Mironov quem o fez, através da seguinte declaração. Acho que é compreensível que o Texas queira deixar os Estados Unidos. Pelo menos eles não interferem nos assuntos de outros países. Em sua conta X, Mironov também escreveu: ficaremos felizes em ajudar com um referendo de independência. Uma das conclusões é que nem Amo disse que apoiaria a independência do Texas, nem Putin sugeriu um ataque militar, mas um dos congressistas russos o fez. Porém, nos Estados Unidos existem organizações sociais que lutam pela soberania desse estado. E por hoje terminamos nosso programa. Aguardamos seus comentários sobre este assunto. Vejo você no nosso próximo show.